Antes dos comunicados, eu convido Socorro Fernandes, ela que esteve na equipe de síntese, para que faça a leitura da síntese da nossa paróquia. Aqui está o nosso bispo, né? Então faça oficialmente, apresente para o nosso bispo oficialmente a síntese, Dom Magnus, fruto da escuta de todas as nossas comunidades. O processo de vivência da fase diocesana do Sínodo dos Bispos 2021-2023 na paróquia São José Operário foi marcado pela formação e escuta. Desde a abertura da fase diocesana, a temática do Sínodo foi abordada nas reuniões do Conselho de Pastoral Paroquial e nos encontros diversos realizados na paróquia. De modo especial, a formação mais ampla que preparou a realização das reuniões de escuta sinodal deu-se na Assembleia Paroquial, com a presença das diversas lideranças paroquiais, das comunidades, pastorais e movimentos. Nesta Assembleia, ocorreu uma ampla escuta realizada em 10 grupos. Depois, as reuniões de escuta sinodal foram acontecendo nas comunidades da paróquia, contemplando a pergunta central e os núcleos temáticos do ouvir, celebrar e responsáveis pela missão. Aqui apresentamos o que de essencial emergiu nas reuniões sinodais como resposta à pergunta norteadora do Sínodo e aos núcleos temáticos abordados. Quanto à pergunta central, os grupos refletiram que há diversos modos de caminhar juntos e em nossas comunidades. As pastorais, movimentos e participação do laicato são expressão de sinodalidade. Também as decisões tomadas em conjunto nos conselhos comunitários, a setorização das comunidades, a participação de crianças e jovens junto aos adultos, fortalecem o caminhar em conjunto. Diversas iniciativas das comunidades favorecem a participação, tais como celebrações eucarísticas, círculos bíblicos, catequese, encontros, meses temáticos, etc. A partilha do dízimo e a caridade com os necessitados são reflexos de sinodalidade em nossas comunidades. Entretanto, algumas falhas no caminhar juntos foram também destacadas. Pouca participação no cotidiano das comunidades, pois muitas pessoas preferem os momentos festivos. Ausência dos pais nos momentos comunitários, dificultando assim a participação dos filhos. No processo de escuta, vários sentimentos foram despertados nos presentes: alegria, leveza de alma, paz, tranquilidade, satisfação pela partilha, mas também ansiedade e angústia, sobretudo por causa dos períodos de silêncio da reunião sinodal. Todavia, partilhou-se que o silêncio favorece o encontro com o nosso eu, desperta nossa essência e tudo aquilo de que somos capazes e os nossos dons. O silêncio faz crescer o amor. Desdobrando a pergunta central,
no núcleo temático do ouvir, constatamos que ainda existem preconceitos nas comunidades, de ordem racial e com os doentes, por exemplo. Às vezes, as crianças e jovens não são ouvidos por se achar que não são maduros o suficiente para tratar de assuntos com os adultos, embora se perceba também, em alguns contextos, a presença e a atuação da juventude nas comunidades. O preconceito ou indiferença manifestam-se no nosso modo de falar e olhar para as pessoas. Nesse aspecto do ouvir, abordou-se também em maioria nas comunidades, é uma realidade importante a destacar. Quanto ao núcleo do celebrar, os participantes destacaram a importância da celebração dominical e das equipes de liturgia que planejam e preparam essas celebrações. Também se notou a vivência das devoções populares nas comunidades, via sacra, exercícios marianos, novenas dos padroeiros e outros. Fator positivo destacado foi o envolvimento das crianças nas celebrações e as formações litúrgicas oferecidas pela paróquia, presencial e online. Destacou-se que a linguagem litúrgica precisa ser catequética. Corresponsáveis na missão, devemos criar espaço de colaboração e não de competição. Cada batizado é convidado para ser protagonista da missão. A igreja em saída deve voltar-se às famílias, especialmente aquelas imersas numa crise estrutural, fortalecendo a igreja doméstica. Formação de novas lideranças. Fortalecimento dos grupos missionários já existentes, como a infância missionária. Valorização dos meios de comunicação e distribuição de tarefas, fomentando a participação de adolescentes e jovens. Ser exemplo e dar testemunho do ser cristão na igreja, em casa, na escola e no trabalho. Olhar para o irmão com o olhar de Cristo. Criar espaço para conversas particulares com o padre ou alguns membros da comunidade para aconselhamento e ajuda em diversos sentidos. Para os discípulos de Jesus, ontem, hoje e sempre, a única autoridade é a do serviço e o único poder é o da cruz. Diante de tudo isso, o Espírito Santo nos convoca a dar passos no caminhar juntos para fortalecer a dinâmica da sinodalidade em nossas comunidades através de propostas de ação pastoral. É necessário o aprofundamento da catequese de adultos, continuando também com os pais e padrinhos. Ouvir o chamado e dizer sim à missão, contribuindo com o que sabemos. Celebrar e permanecer juntos na comunhão e unidade. Acolher, buscando quem está distante, como igreja em saída. Dialogar, promover o engajamento, partilhar as experiências vividas nas comunidades através do Conselho de Pastoral Paroquial. Caminhar na simplicidade,
à luz do Espírito Santo, vencendo o comodismo. Celebrar bem a liturgia, principalmente a Eucaristia, com homilias voltadas ao Evangelho e ao cotidiano. Reforçar a ajuda do pároco na união das comunidades. Caminhar com solidariedade, sabedoria e fraternidade, pois a vida deve ser expressão do amor. Fortalecer a vivência dos sacramentos da iniciação cristã. Analisar quais os motivos que impedem a participação. Escutar os jovens sem invadir o seu espaço. Aumentar a abertura e compromisso entre paróquias e comunidades. Neste processo sinodal, foi muito enriquecedora a experiência da escuta, de partilharmos nossas experiências e aprofundá-las à luz do Espírito Santo. Nas reuniões sinodais, foram diversas as manifestações de contentamento e alegria pela participação nesse processo, não obstante as dificuldades que aparecem ao longo do caminho, como o próprio entendimento do processo e a adesão das pessoas ao convite para a escuta. A comunhão com toda a Igreja e o fortalecimento da dinâmica pastoral são frutos esperados desta experiência.